a doutrina da virgindade perpétua de Maria, definida pelos católicos, afirma que Maria permaneceu virgem por todo o resto de sua vida. Mas o que diz a Bíblia? Mateus 1,18 diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada de José, antes de se ajuntarem, achou-se concebido do Espírito Santo. Tudo bem. Até aí a doutrina católica está certa. Mas ela permaneceu virgem depois que deu luz a Jesus? Vamos ver o que diz o texto bíblico. Mateus 1,25. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito. Então, o que temos aqui? Nós temos duas afirmações de que realmente Maria se relacionou com José na condição de sua esposa normalmente. O texto está dizendo: e não a conheceu. Está dizendo aqui que José não conheceu Maria até que ela deu luz a seu filho. Então, enquanto Maria não deu luz a Jesus, José não teve um relacionamento físico com ela. Mas o texto diz: e não a conheceu até, olha aí a condição, até que deu a luz. E ainda prossegue: o primogênito. Dizer que Jesus é o primogênito de Maria significa afirmar que ele é o primeiro filho. De Deus, Jesus não é o primogênito. De Deus, Jesus é o unigênito. Temos que ter essas diferenças. Primogênito é na relação humana. Agora, quando se trata de Jesus e Deus, então aí ele é o unigênito, ou seja, o filho único da mesma espécie, das mesmas condições, do mesmo, aquilo que o pai é, vamos resumir aqui, aquilo que o pai é, o filho também é. Então vamos para a regra número 2. A Bíblia é sua intérprete, bem parecido com a primeira. A primeira vai me afirmar que eu creio na Bíblia, porque a Bíblia afirma isso. Se a Bíblia diz, então eu creio. Agora, a segunda regra é: isso quando vocês estiverem estudando a Bíblia, vocês precisam considerar isso aí. Nós não estamos aqui discutindo regras para depois os irmãos caírem no esquecimento e na hora de estudar a Bíblia não passar por esses pontos. A Bíblia disse. Então, qual é a primeira regra? Essa é a verdade. Agora, existem regras que eu vou investigar se isso que ela está afirmando, de que maneira ela está afirmando. Em que condições, em que contexto, ou se ela está citando uma história, se ela está citando um fato. Por exemplo, naquela narrativa em que Samuel aparece a Saul, depois de morto, entendendo Saul, que era Samuel, entendeu? Ele entendeu. A Bíblia está narrando os fatos, apenas está narrando. Não está dizendo se são verdadeiros ou falsos. Muita gente aí tropeça nesse particular. Não, mas a Bíblia está dizendo aqui que foi Samuel. Não, a Bíblia não disse que foi Samuel. A Bíblia diz que Saul entendeu, pelo jeito dele se apresentar. Mas a Bíblia não diz que Satanás se transforma até em anjo de luz? Quanto mais um demônio se apresentar igual Samuel.
tem vários detalhes no texto que nós vamos entender. Ali Samuel sobe, né? Em vez dele descer, ele vai subindo. Ele dá uma profecia que os filhos de Saul haveriam de morrer naquele dia. E parece-me que foram 2 que ficaram vivos por muito tempo. Então depois a gente pode analisar esse texto. Mas foi isso que aconteceu. Regra número 2. A Bíblia é sua intérprete. A Escritura explica melhor a Escritura. Diz-nos a Bíblia que um dos primeiros intérpretes da palavra de Deus foi o diabo. Foi o primeiro intérprete da Bíblia, foi o diabo? Foi. Mas naquela época não tinha a nossa matéria de hermenêutica. E aí ele fez mau uso, interpretou de maneira errada. Não vou dizer que foi mau uso, é apenas um aspecto cômico da nossa fala. Mas Satanás interpretou errado. Aí eu pergunto aos irmãos, é correto chamar Satanás de a serpente de Satanás? Do ponto de vista bíblico, tá? Está escrito. Mas a serpente mais sagaz é o texto bíblico, que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Foi isso que Deus disse para Eva? Aliás, para Adão? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comereis, se vos abrirão os olhos, e com Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, o que é que a serpente está dizendo aí de diferente? Observe bem. Foi assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Foi isso que Deus disse para Eva e para Adão? Não. Não foi de toda a árvore do jardim. Teve uma árvore específica. Qual foi a árvore? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá. Mas, do fruto que está no meio do jardim de Deus, dele não comereis, nem tocareis nele. Outro detalhe. Se olharmos no texto bíblico, não há essa expressão, não tocareis nele. O que está escrito lá é, não comereis para que não morrais. É isso que está escrito. Depois, então, vamos ouvir a conversa de Deus com Adão e Eva, né? Vamos lá. Capítulo 2. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus falou para não tocar? É porque essa fala não é de Deus. Essa fala na frente não é de Deus. É Eva acrescentando uma fala de que Deus não disse. E disse a mulher à serpente. Quem está conversando aqui agora? É Deus? Não, a Bíblia está apenas registrando a fala da mulher. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, Eva está repetindo aquilo que Deus disse, não comereis dele, nem nele tocareis. Mas Deus falou isso para não tocar? Onde está escrito que Deus falou que não era para tocar? Só na fala da Eva. É Eva que está colocando na boca de Deus aquilo que Deus não falou.
Então, nesse ponto, nessa regra de número 2 aí, regra número 2, nós temos 2 pontos que nós precisamos observar. Satanás não negou que Deus dissera aquelas palavras. Em vez disso, torceu-as, dando-lhes um sentido que não tinha. Aí, na sequência, então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Então, foi um jogo de torcer a palavra. Um torceu por acréscimo e o outro torceu por omissão. Está aí. Citar só a parte que lhe convém e deixar de lado o restante é um erro por omissão. O diabo disse para ela: certamente não morrereis. Então, aparentemente ele tem razão. Aparentemente. Mas onde é que ele está levando Eva aí? Então, nós estamos afirmando: existe a morte física, que é a separação da alma do corpo, ou do corpo, da alma do corpo, e a morte espiritual, que é a separação da comunhão com Deus, é a morte espiritual. Então, quando Deus disse a Adão: certamente morrerás, estava se referindo à morte física e à morte espiritual. Quando a serpente disse a Eva: é certo de que não morrereis, estava omitindo o fato da morte espiritual. Então, a serpente citou o texto omitindo, e Eva acrescentando. Quando você estudar a Bíblia, fechando aqui a aplicação, deixe-a falar por si mesmo. Não lhe acrescente nem lhe subtraia nada. Deixe que a Bíblia seja o seu próprio comentário. Compare a Bíblia com a própria Bíblia. A Bíblia deve ser comparada com a própria Bíblia. Aí é onde está aquela coisa, você ter uma ideia e tentar justificar aquela ideia, aquele pensamento pela Bíblia. Quando criaram aí algumas doutrinas, por exemplo, existe aí a doutrina da mulher usar o cabelo crescido, que essa doutrina é sustentada até hoje, né, com usos e costumes. Os escritores buscaram informação no texto bíblico, aquilo que Paulo fala aos Coríntios. Depois vieram outros intérpretes e disseram: não, isso não é bem assim, isto é assim, assim e assim. Tomaram outras decisões. Na história da doutrina não é diferente. Na história da doutrina, quando a gente estuda a doutrina de Cristo, ou a cristologia, nós vamos encontrar Cristo é eternamente gerado no Pai, Cristo é o Filho primogênito do Pai. Quando ele se fez carne, ele deixou sua natureza divina. Nós encontramos mais ou menos doutrina acerca da pessoa de Cristo aí, 15 modalidades de interpretação acerca da pessoa de Cristo. É tanto que hoje nos estatutos das igrejas, a primeira coisa que se registra lá é o nosso credo.